Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela noite de descanso. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez vamos sair para a obra missionária. Amém. Obrigado por nos dar essa disposição de irmos. Pedimos a tua proteção, o teu cuidado na estrada. Amém. Durante esses dias que vamos passar nessa nova cidade. Amém. Que possamos sentir a tua bênção e a tua proteção conosco. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Bom dia! Bom dia, pessoal! Que hora que é agora? 6 horas? Agora é quase 6 horas, eu acho. 6 horas em Curitiba, escuro ainda. 6h04. 6h04. E vamos pegar a estrada. Vamos com a gente. Bora! Hoje estamos indo para uma cidade que a gente nunca foi. Estamos indo para São Francisco do Sul. Vamos ver como é que é a palavra de Deus vai ser recebida lá. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, e em quem confio, o meu escudo. É a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Salmos 18, verso 2. O movimento é grande na outra pista contrária que a gente está. Nós estamos saindo de Curitiba e tem muita gente da região metropolitana chegando para trabalhar em Curitiba. Vindo de lá pode ser São José, pode ser Fazenda Rio Grande, né? Mais Fazenda Rio Grande. Mais Fazenda Rio Grande. Bom dia novamente. Bom dia, pessoal, tudo bem? Não é outro dia, é o mesmo dia. Como a gente deu um bom dia no escuro, né? Porque ainda estava muito escuro. Aí resolvemos, né? Não, é um outro bom dia para vocês nos verem melhor. Nós estamos indo para São Francisco do Sul, Santa Catarina, e a gente sai cedinho porque ainda estamos indo em cidades próximas a Curitiba, né? Moramos em Curitiba. Então a gente sai bem cedinho, aí chegamos a tempo de trabalhar, né? O Cid trabalhar no comércio e eu dar as minhas aulas. Verdade. A gente sai cedinho. E estamos aí, pessoal, através de nós na estrada. Quem não se inscreveu, quem não é inscrito, chegou no canal, é novo, É mesmo. né? Quem é novo no canal, Pessoal, aqueles que já acompanham, a gente pede para deixar um like, que daí indica para outras pessoas, né? O YouTube ele entende que é um vídeo relevante e indica para outros irmãos que poderão assistir também, né? Então aqueles que puderem, deixa o like, um comentário aí para fortalecer o canal aí, beleza? se inscrevam os novos aí para receber notificação dos novos vídeos. Nós temos uma história bem marcante de 2022 viajando. Então, quem é novo no canal e quiser conhecer um pouquinho da nossa história, ela já acontece antes de 2022. Mas 2022 teve um episódio muito marcante, marcou muito nossas vidas, fez a gente amadurecer muito, repensar, se fortalecer em Deus, no que a gente está fazendo, no nosso propósito. Mas foi muito difícil o que passamos. Então, se você procurar o canal através de nós, talvez você chegou por esse vídeo. Mas quando você digita através de nós na estrada, o primeiro vídeo que aparece para você, que vai aparecer, que é o que tem mais visualizações até hoje, nossa Kombi missionária pegou fogo, né? A gente tinha uma Kombi,
um motorhome, né? Uma Kombi Home, e ela pegou fogo. E foi muito marcante porque era a nossa primeira viagem. Primeira viagem, verdade, nossa. Então foi muito marcante. Se fosse em qualquer viagem seria também. Mas a gente estava muito empolgado, a gente estava muito animado. Nós ganhamos, lá no canal tem tudo registrado. Nós ganhamos a montagem dela, né? Então assim, a gente estava muito feliz e a gente estava decidido a morar na Kombi e a gente colocou tudo que era nosso na Kombi. A gente não deixou assim, vamos deixar as coisas aqui, a gente voltar. Não. Tudo que a gente usava, que a gente gostava, estava na Kombi. E o que a gente quase não usava, o que a gente se desfez doando, vendendo. Então foi muito triste porque marcou muito isso. Aí você pode assistir lá no canal, tem os vídeos anteriores, tem a Kombi bonitinha sendo montada depois, toda bonitinha, a gente apresentando ela, estava toda adesivada. E as bênçãos de Deus ali a gente foi mostrando, né? E muitos perguntam, mas Kombi pega fogo fácil. Mas não, gente, a gente não era a primeira vez que estava tendo Kombi. Tivemos todos os cuidados, o Sidney fez toda a revisão. Na viagem a gente não estava forçando, não estava andando muitas horas com ela. Era 1h30, 2 horas no máximo, parava. Era uma viagem que a gente estava fazendo bem tranquila mesmo. E a gente sabe que quando a gente se dispõe a fazer o trabalho de Deus, o inimigo não fica feliz. Ainda mais trabalho missionário, né, pessoal? Que leva as pessoas para mais perto de Deus, né? Através de algum versículo bíblico ou leitura da Bíblia mesmo, né? Através de uma proximidade maior com Deus. Então o inimigo fica furioso, ele não quer que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, que elas realizem os sonhos através de um contato maior com o nosso Deus, com o nosso Criador, né? Então ele tenta desanimar. E a gente ficou 3 anos na prova, viu? Agora que a gente tá saindo do vale. Se vocês perguntarem assim, foi difícil? Vocês não pensaram em desistir? Pensamos. Mas toda vez que, no caso assim, batia o desânimo, assim, Deus falava, calma, eu tô no controle. Fica tranquilo que vai continuar e vai dar tudo certo. Então, quando a gente tem uma intimidade maior com Deus, ainda que as coisas pareçam que não vão dar certo, que tá muito difícil, né? A gente tem que continuar firme ali com Ele. Porque é ali que a gente vai amadurecendo, que vai formando o nosso caráter como cristão, né? Que o cristão é forjado na prova, né? Mas então é isso, pessoal. A gente teve essa prova aí. E o bacana é que ficou a tragédia lá atrás, mas hoje a gente tá continuando, né? Glórias a Deus por isso. E serve como incentivo para outras pessoas também, né? Que de repente tem o sonho de sair para fazer o evangelho de alguma forma, talvez não igual essa. Deus mostra o caminho certo, aonde que essa pessoa, o dom dela vai ser melhor extraído para a obra missionária, né? Então é muito bacana, viu? O importante é a gente se dispor a fazer a obra de Deus, né? Estar à disposição de Deus. E Ele mostra como. Ele vai mostrar. E as provações vão vir, gente. Vão vir. Mas a gente tem que estar firme com Deus. Ele nos ajuda a passar por as provas. Porque não foi fácil voltar pro apartamento e não ter nada lá. Tudo, até o eletrônico, notebook, GoPro, tudo foi queimado. Então, não é fácil. Nós não paramos totalmente, né? Nesses anos de 2022 até agora, nós estamos em 2025, em maio de 2025.
mas a gente fez o trabalho diferente. Nós ficamos morando em Santa Catarina por um tempo, exatamente ali na Penha, e Sidney trabalhou em toda a região ali, né? Navegantes, Penha, Pissarras, Balneário, Camboriú. Ele trabalhou toda a região ali em 1 ano e 2 meses, né? Que ele trabalha sempre só no comércio. Aí a gente voltou para Curitiba, ele voltou a trabalhar em Curitiba e agora a gente voltou a viajar, né? Não temos um motorhome, como vocês estão vendo, estamos num carro comum, mas o trabalho de Deus continua. E a gente quer pedir para vocês continuarem com a gente, nos acompanhando, orando por nós, né? Só a gente quer pedir muita oração, viu? Porque a gente precisa. E a gente se dispõe a orar por vocês também. Se vocês tiverem algum pedido especial de oração, pode colocar aí nos comentários. A gente vai orar, a gente sempre lê os comentários, coloca nos comentários. E a gente sabe que por mais provas que a gente passa, se a gente tiver com Deus, é mais fácil. Porque as pessoas sem Deus ficam sem esperança. Elas ficam desesperadas, não vê uma luz. E a gente pode não ver uma luz, às vezes, dependendo da situação. Mas segurando na mão de Deus, uma hora Ele vai mostrar uma luz. E essa luz vai ser uma luz que vem dEle. Então, a gente pode confiar. Esse canal, pessoal, o intuito sempre foi a gente se fortalecer nele, sabe? Compartilhar versículo bíblico, passagens da Bíblia. Às vezes você pode estar até afastado de Deus, né? E aqui a gente vai se animar. Esse canal é para ser uma brasa viva do Evangelho para todos que acompanham aqui, né? Então, assim, é pra gente se animar. Esses dias eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp particular de uma pessoa que não conhecia o nosso canal, né? Ela me conhecia, mas não conhecia o canal. Aí quando a gente voltou a viajar, eu mandei o link para ela, né? Daí ela assistiu aos vídeos, assim, alguns vídeos, e ela agradeceu muito, porque os vídeos estão fortalecendo ela e estão encorajando ela a tomar algumas decisões importantes com respeito a se posicionar ao lado de Deus, fazer a vontade de Deus, fazer o que é certo. E a gente ficou muito feliz, porque é difícil a gente receber algum retorno, assim, da influência, que a gente sabe de alguma maneira acaba influenciando algumas pessoas. E é isso que a gente quer, influenciar para o bem, influenciar para a pessoa ficar ao lado de Deus. E quando eu não esperava mesmo, já fazia umas 2, 3 semanas que eu tinha mandado o link, né? De vez em quando eu mando o link para algumas pessoas, assim, não fico mandando, e receber uma resposta dessa, assim, encheu o nosso coração, e que a gente está no caminho certo, que a gente está ajudando pessoas, né? Isso que a gente quer, ajudar pessoas a estarem mais perto de Deus, se sentirem mais perto de Deus. É interessante que os vídeos animaram ela, né? Assim, fortaleceram. E esse comentário que ela fez também animou mais a gente para fazer mais conteúdo, né? Exatamente. Isso é uma troca, né? Então vocês podem comentar, mandem comentários de vocês, experiência. Tem algum conteúdo que vocês gostariam que a gente, né, fizesse, de repente a gente pode estar fazendo, né? Às vezes a gente não mostra muito, assim, a cidade, pontos turísticos, porque esse não é muito o nosso objetivo, né? A gente tá na cidade não só turistando, porque turistando a gente acaba fazendo um turismo ali, né? Conhecendo, né, o centro, alguns pontos ali, e quando dá certo a gente mostra para vocês. Mas a gente não, o objetivo do canal não é só isso, né? O objetivo não é isso. É levar a palavra de Deus, mostrar aonde a gente está indo, né? E daí vocês vão nos acompanhando aí, vão nos fortalecendo, vai ajudar bastante. E vamos seguir aqui na estrada, estamos a caminho, estamos quase chegando perto ali de... como é que chama ali? Garuva. Quase chegando perto
Agora vocês vão apreciando a estrada e eu vou adiantar para vocês. Em São Francisco do Sul, meu esposo ouviu experiências maravilhosas. E uma dessas experiências, com a permissão do irmão Josué, meu esposo gravou. E vocês vão ouvir agora. Prestem atenção. Então, meu nome é Josué. Eu recebi a visita do nosso irmão Sidney, aqui no local do meu trabalho. E eu acredito que ele foi, assim, inspirado por Deus para estar aqui. Né? Eu vou morar aqui, como é que é o nome da cidade aqui, mano? Aqui é São Francisco. São Francisco do Sul, Santa Catarina. São Francisco do Sul. E ele perguntou para mim, ele falou que ele sentiu da parte de Deus de estar aqui. E eu acredito que isso é verdade, porque as coisas estão fechando, né? E aí ele perguntou se eu tinha algum testemunho da parte de Deus para falar. Ele veio oferecer umas Bíblias. Eu tenho Bíblia, não precisei comprar. Perguntou se eu tinha alguma coisa da parte de Deus para falar. Né? E a gente tem. E tem. Deus tem sido muito bondoso, misericordioso na minha vida. E eu tenho algo para passar para as pessoas que quiserem ouvir. Né? Isso é uma obra que Deus fez na minha vida desde quando eu era menino ainda e que conduziu a minha vida até os dias de hoje. Né? Então foi assim. Eu nasci já conhecendo a palavra, porque meu pai já era conhecedor da palavra, minha família, e nasci nesse meio, conhecendo a palavra, e eu tinha prazer nisso. Né? Eu via sempre meu pai com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia, na varanda de casa. E a gente morava num sítio, tinha os gados, e ele ficava ali olhando os gados e lendo a Bíblia. E isso me fascinava, né? Eu admirava e eu tinha interesse em saber que livro era esse que o meu pai todo dia estava com ele aberto, lendo. E eu admirava meu pai por isso, e eu tive curiosidade de saber também que livro era esse tão interessante que todos os dias meu pai estava com ele aberto, lendo. Ok. E os tempos foi passando, e meu pai cristão que era, sempre me levava na igreja, e eu fui me pegando gosto, né, de acompanhar ele nessa parte. Quando aconteceu que eu completei 12 anos, meu pai, nessa época, ele estava com 82 anos, onde Deus recolheu ele. Ele veio a falecer e eu fiquei órfão de pai, eu e mais 6 irmãos. Esse período da ausência do meu pai foi o pior período da minha vida. Isso onde aconteceu de a gente também ter afastado dos caminhos de Deus ainda no início, né, moço ainda, e foi muito triste, foi muito ruim. Acabei conhecendo vícios, bebida de álcool, que me levou a coisas assim, e o que me levou à depressão. Tive uma adolescência bastante deprimida, né, onde o adversário vinha e soprava na minha vida, soprava na minha mente que era bom que eu viesse a tirar minha própria vida, que não valeria a pena viver. E passei e enfrentei essa situação por muitos anos. Uma adolescência que eu não tive prazer, né? Tive só batalhas, lutas. Mas eu agradeço a Deus. Deus foi tão bondoso, tão misericordioso na minha vida, assim, que quando eu completei 19 anos, Deus fez uma obra muito linda comigo. Quando eu estava com 19 anos. E a depressão estava tomando, eu estava tomado de depressão, bastante magrinho, sem apetite, sem gosto pela vida, e procurando tirar minha vida, né? Mas eu não me conformava com aquilo, eu não queria entregar a essa situação, por conta de que eu tinha vivido até os 12 anos um outro tipo de vida. Uma vida na presença de Deus, uma vida na companhia do meu pai, e uma vida totalmente diferente do que eu estava levando. Foi onde eu busquei a Deus. Foi onde eu cheguei na minha casa
e tomado por aquele espírito, por aquela situação deprimente, né? Inconformado com aquilo, eu entrei no meu quarto e comecei a orar a Deus, pedindo socorro para Deus, porque na minha mente vinha pensamentos muito ruins, que não valia a pena viver, e que também aqueles pensamentos, vinha pensamento que Deus não existia, e eu não estava conformando com essa situação. Então eu me coloquei de joelho e comecei a orar naquela noite. Eu cheguei em casa bastante cansado, orando a Deus, falando com Deus. Estava afastado de Deus todos esses anos, né? Desde com 12 anos, já estava com 19, já tinha passado pelo quartel, e a situação, aquela situação ruim estava me acompanhando, onde então fui buscar em Deus, porque as pessoas já não me entendiam, não adiantava falar para a mãe, não adiantava falar para vizinho, nem para irmãos, nem para amigo, nem para patrão, nem para ninguém. Era só eu que estava lutando com aquilo ali, mas eu sabia que alguém me entenderia, né? E naquela situação que eu estava, eu busquei a Deus em oração. E na verdade foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter buscado a Deus. Quando no meio da oração, dentro do meu quarto, eu senti uma presença muito gloriosa que entrou ali dentro do quarto, uma presença de muita paz, uma presença de muita, assim, uma presença maravilhosa, de muita paz, e uma força, que entrou com uma força gloriosa, sabe? Onde aquele mal que estava sobre as minhas costas, aquele sentimento de depressão, aquela força negativa que estava sobre mim, ela saiu na mesma hora e a paz tomou conta de mim, tomou conta do meu ser. Deus ouviu a minha oração naquele momento, e o Espírito de Deus me visitou, e eu me senti em paz. E no que Deus me visitava, aconteceu um movimento do lado de fora da casa, porque a casa ficava embaixo de um bosque, e aconteceu um movimento, um forte vento começou a acontecer, um vento circular, começou a acontecer ali, e ele ia aumentando, e gradativamente a força do vento ia aumentando, e conforme o vento ia aumentando, mais paz eu sentia no interior da casa, ali comigo. E no que eu senti aquela paz gloriosa, o Espírito de Deus falou no meu coração. Falou no meu coração assim: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sou o Deus do teu pai, e eu sou o Deus que habito na congregação dos justos. E eu também sou o Deus que habito. O meu trono é no céu, e a terra é o escabelo dos meus pés. E sou do tamanho do universo, mas eu também habito no coração do fraco, do oprimido e do angustiado, para o exaltar, para o elevar e para o edificar, e para sarar e para dar-lhe a vida. Aí, a Deus. E aquilo foi me conformando, foi me confortando. Bendito é o nome de Deus. O Senhor visitou a minha alma e repreendeu de vez aquele mal, aquela depressão. E a partir dali, o Senhor fez parte da minha vida. E aquele vento que aconteceu, ele foi tão grande que ele acabou destruindo tudo que havia em volta da casa, árvores grandes, foi arrancada com raiz e tudo, pés de banana, eu via sendo voando pela janela. E o interessante disso tudo é que o vento era tão forte que aconteceu ali, e que nem um vidro da casa, nem uma janela e nem uma telha foi tirada, só que estava em volta. Então isso eu tenho como um grande sinal de Deus na minha vida, e eu entendi que o que o Senhor requeria de mim. E o Senhor falava mais no meu coração: eu tiro de ti esse mal que te acompanhou até agora, e agora eu faço presente na tua vida, e te peço que você faça um concerto comigo,
procure a congregação do justo e faça um concerto comigo. Não. E foi o que eu fiz. Demorou 3 anos para eu fazer esse concerto, para mim entrar na congregação dos justos e entrar nas águas do santo batismo. Me batizei e ali eu fiz um concerto com Deus. Como diz a palavra do profeta de João Batista, né? João Batista dizia assim: eis que eu vos batizo com a água para o arrependimento dos vossos pecados, mas adivinha um que é maior do que eu, qual não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. E esse vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Bendito é o nome santo do Senhor. Então eu me batizei nas águas. 3 anos depois eu entrei na congregação a qual eu julgava ser a congregação dos justos. Estava muito cheia, muita mocidade, um culto maravilhoso, onde lá o Senhor também me batizou com o fogo da promessa do Espírito Santo. E é onde eu me sinto hoje guiado e revestido por Deus e guiado por essa presença tão gloriosa que é o Espírito Santo da graça, o Espírito Santo da verdade, que nos conduz em toda a verdade, em toda a justiça. E é por essa força que eu vivo, pela guia de Deus. Então essa é uma obra que Deus fez comigo quando eu era moço ainda. Hoje eu já estou com 57 anos e o Senhor me acompanha até os dias de hoje. O Senhor está me acompanhando. Não busco coisas materiais, mas o Senhor me enriquece das coisas espirituais, porque não tem preço. A palavra de Deus diz assim: não vos inquieteis com as coisas dessa terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba, mas ajuntei tesouro lá no céu, aonde o ladrão não rouba e a praça não corrói. Bendito é o nome santo do Senhor. Então esse testemunho o servo de Deus teve aqui, pediu para me contar, e eu senti de contar, e louvado seja Deus. Maravilhosa coisa é estar na presença de Deus, viver na presença de Deus. Glória a Deus.